O Vamos Ler Geração Digital chega à sua 30ª videoaula com uma série de produções que englobam diversas características, temas, enfim, conteúdos que são indispensáveis e importantes justamente para vocês alunos e professores que estão nos assistindo e trabalhando com as produções do projeto de mídia, educação e novas tecnologias do Grupo Arrede. O tema de hoje é um marco na nossa história, né? A independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, né? Um tema que é rodeado várias vezes de características que ficam aí no ar, né? O que realmente foi verdade, como é que aconteceu a independência do Brasil, o que foi preciso para que a gente conseguisse ser independente em relação a Portugal, enfim, todos esses detalhes a gente vai passar nessa videoaula aqui para você com um conteúdo exclusivo do projeto Vamos Ler, como você sabe muito bem, né? Primeiramente, vamos contextualizar aqui sobre o que a gente está falando, que é trazer uma imagem do Senado Federal, né, que fez em homenagem aí ao 7 de setembro, que ele basicamente resume do que a gente vai tratar na videoaula de hoje. O dia 7 de setembro de 1822 entrou para a história como a data em que o Brasil rompeu formalmente com o governo de Portugal. Nesse dia, o príncipe Dom Pedro I assumiu o trono como imperador do Brasil. Depois de conflitos localizados e do pagamento de uma indenização, Portugal reconheceu oficialmente nossa independência em 1825. Então tá aí, né, um pouco mais dos detalhes que marcam a história da nossa independência, mas não é apenas só isso. E outro detalhe muito importante, pessoal, que a gente tem que há sempre uma dúvida, né? Qual que é a diferença entre a independência do Brasil, que aconteceu em 1822, e a proclamação da República em 1889, né? São duas datas distintas. Uma foi conseguir conquistar a independência de Portugal, né? Ou seja, se tornar um país independente com as suas próprias decisões, e outro foi a troca do regime, né? Que antes era o regime monárquico, e aí com o golpe de 1889 a gente teve a proclamação da República por parte dos militares. Então é uma distinção, né? Um trouxe a independência do Brasil em relação a outro país que detinha basicamente todo o controle do nosso território, e o segundo foi em virtude de uma mudança de governo, né? Saiu o rei e entrou um sistema aí presidencialista. Houve também tema para uma próxima videoaula e a gente trazer todos os detalhes que vieram de 1889 até agora. Para a gente elucidar melhor, tem um vídeo do Senado Federal que mostra muito bem, né, de forma didática e lúdica, como aconteceu todo esse processo, como você pode acompanhar a partir de agora. No capítulo anterior, o rei Dom João VI é obrigado a voltar para Portugal, mas deixa seu filho Pedro governando o Brasil. Os portugueses não gostam nada disso. Chamam o príncipe de volta e exigem que o Reino Unido do Brasil volte a ser uma simples colônia. Os deputados portugueses pegam pesado. Acabam com os tribunais e repartições públicas brasileiras e demitem milhares de funcionários. José Bonifácio de Andrada e Silva, vice-presidente da província de São Paulo, fica indignado e elabora um manifesto de repúdio às cortes de Portugal, pedindo ao príncipe regente que permaneça no Brasil. Com o apoio da classe política brasileira, o jovem Pedro diz ao povo que fica. Os portugueses reagem e mandam o general Jorge de Avilés levar o príncipe para Lisboa. Mas é o general que volta para Portugal, expulso pelas tropas brasileiras. José Bonifácio é nomeado ministro e inicia um movimento pela independência. Em agosto de 1822, as cortes portuguesas mandam uma carta exigindo a volta do príncipe e declarando traidores os ministros brasileiros. Como Pedro estava em São Paulo, sua esposa, a carismática princesa Leopoldina, é quem recebe a carta. Ela reúne os ministros e manda uma mensagem para o marido, sugerindo que o momento havia chegado. Os relatos históricos mostram que o grito do Ipiranga não aconteceu exatamente como foi pintado. O príncipe estava nas margens do rio Ipiranga, convalescendo de uma diarreia. Quando leu a mensagem, montou em sua mula e declarou a independência.
Depois, seguiu viagem para o Rio de Janeiro, onde foi recebido como herói. Aclamado imperador, Dom Pedro enfrenta algumas guerras internas, lideradas por portugueses que não queriam a independência. É quando José Bonifácio resolve chamar o experiente navegador Thomas Cochrane, um ex-almirante britânico e mercenário nas horas de folga, que assume o comando da Armada Brasileira e ajuda a vencer os conflitos. Uma destas guerras era contra a Confederação do Equador, um movimento que pregava a separação de vários estados do Nordeste e a formação de uma república independente, e foi duramente reprimido. A independência fez do Brasil uma nação soberana, mas custou caro aos cofres públicos. Os brasileiros tiveram que assumir uma dívida salgada que Portugal tinha com o Reino Unido e ficar dependente dos empréstimos ingleses pelas décadas seguintes. Depois de outorgar uma Constituição liberal e avançada para a época, ainda que com excessivos poderes para o imperador, Dom Pedro I enfrentaria a oposição da imprensa, da Câmara e do Exército, que não queria oficiais portugueses em seus quadros. Uma guerra desastrada contra a Argentina e a fabricação de dinheiro para pagar dívidas públicas pressionam o imperador, que volta para Portugal, mas tem força política para deixar seu filho, Dom Pedro II, no trono do Brasil. Então, um resumo bem bacana e bem interessante sobre como que foi todo esse contexto aí em relação à independência, e depois aí até quando Dom Pedro II assume o trono, né, a partir do momento que Dom Pedro I volta para Portugal. Então a gente tem todo esse contexto da história. Também um tema para outra videoaula, né, sobre o período monárquico do Brasil, que durou aí de 1822 até 1889, como Brasil independente e soberano, né? Anteriormente, Dom João VI já estava no território brasileiro. E agora a gente vai passar um assunto bem interessante que a TV Brasil desenvolveu, que foi como é que eles se comunicavam, né, naquela época. Não tinham as mensagens instantâneas, não haviam nem veículos, né? Então o processo demorava muito e a TV Brasil traz uma reportagem bem interessante sobre como é que foi esse diálogo aí para tornar o Brasil independente durante essa época. As comunicações eram lentas e cá em Portugal os liberais não sabiam o que é que se estava a passar no Brasil. E no Brasil a mesma coisa, também não se sabia o que é que estava a passar no Portugal. A decisão para vir de Lisboa levava 3 meses, no meio do caminho as coisas se acomodavam, e quando aquela decisão chegava, ninguém entendia muito bem qual era a diretriz, e algumas coisas eram obedecidas, outras não. As viagens eram demoradas, podiam demorar 2 meses, não é? Às vezes mais, outras vezes menos, né? Dependia dos ventos, do que encontravam pelo caminho. Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha computador, demorava 3 a 4 meses para chegar uma carta de navio, às vezes vinha mais rápido, porque às vezes havia trocas entre os navios que estavam, um estava indo, outro estava voltando, então às vezes eles se cruzavam em alto mar e trocavam cartas entre si e notícias entre si. Há mudanças importantes por causa também da imprensa, que no período colonial era suprimida, não havia. Quando houve a reviravolta absolutista, os absolutistas enviam uma espécie de uma circular para todos os municípios para serem destruídos ou rasurados os livros de variações que registassem tudo o que registassem a favor da implantação do liberalismo em Portugal. E este livro foi selvaticamente rasurado com uma tinta muito corrosiva que não se lê nada. E, portanto, essa imprensa ela começa a refletir de uma maneira bastante rápida, comparativamente ao período anterior, os acontecimentos. Então, os debates nas cortes, eles são replicados nas lojas maçônicas e depois nos jornais. Para azar dos absolutistas, o texto da ata, na época, foi reproduzido em comunicados, integralmente na imprensa, de modo que não lhes serviu de nada, a não ser exercitar o seu ódio contra o liberalismo, não é?
Então tá aí, né, mais uma informação e uma curiosidade em relação a como é que funcionava todo esse processo durante a época, né. Aí, agora em 2022, a gente vai completar 200 anos da independência do Brasil, então você vê muitas transformações que tiveram de lá para cá, nesse período tão importante da nossa história, né, 2 séculos de Brasil independente. Agora a gente vai passar algumas imagens, só para contextualizar 2 questões. A primeira é o seguinte: esse é o mapa de 1823, veja como estava o estado, como que estava o mapa do Brasil, né, naquela época, né. Algumas coisas peculiaridades que a gente pode ver aí em relação ao mapa atual, além, é claro, da divisão dos estados que se configura de maneira diferente, é que nós não tínhamos o Acre lá no norte do Brasil, também o Paraná, né, parte das terras paranaenses ali abaixo de São Paulo, como vocês podem ver, e junto com Santa Catarina, parte desse território era da Espanha na época, né? Então, o Brasil mudou alguma coisa, anexou mais territórios, mas também perdeu a Cisplatina, que hoje em dia é o território do Uruguai. Então, basicamente, essa era a configuração. O Brasil tinha proporcionalmente um território parecido com o que tem de hoje em relação à sua dimensão, mas com menos terras, né? Principalmente aqui do nosso estado, a gente teve um avanço aí, mas também o Uruguai tornou-se independente. Houve a compra do Acre junto à Bolívia, posteriormente também. Então, todas essas configurações indispensáveis aí para a gente entender como que se configurava o mapa do Brasil em 1823. Na sequência, a gente tem o famoso quadro de Pedro Américo, que retrata a independência do Brasil. Vale destacar, né, que os próprios historiadores falam que isso aí é uma retratação artística, porque o processo de independência foi muito diferente durante uma viagem de Pedro Álvares Cabral e não... do Dom Pedro I, durante uma viagem aí, e que não teve essa guerra efetivamente, né, mas é um quadro bem interessante para ilustrar aí a história do Brasil, e é um dos mais famosos quadros brasileiros, né? Agora a gente vai passar as sugestões de atividades que vão elucidar justamente esse tema. O primeiro é que você pode desenvolver uma fotografia demonstrando em uma imagem o porquê a independência do Brasil foi tão importante. Na sequência, você pode fazer um texto apontando as principais características que fizeram parte desse importante marco, a independência, o 7 de setembro de 1822. Mais 2 sugestões de atividades que a gente passa na tela. A terceira é reportagem, entreviste um familiar sobre a importância do tema, né, principalmente a entrevista em vídeo. E para fechar a pesquisa, né, quais outros países conquistaram a independência recentemente, seja aqui na América Latina, nas Américas ou em todo o mundo. Gostaria de agradecer aqui aos nossos parceiros que fazem com que o projeto Vamos Ver Geração Digital seja o maior projeto de mídia, educação e novas tecnologias do Paraná. Então na tela vocês estão vendo aí todos os nossos parceiros durante esse percurso de 2021, que a gente vai trazendo aí as videoaulas, mas também todos os outros conteúdos. Então, nosso muito obrigado mais uma vez aos nossos parceiros. Queria agradecer você que nos assistiu em mais uma videoaula, lembrando que ela fica disponível nas nossas plataformas digitais, tanto no site do Vamos Ver, quanto no YouTube, e também no Facebook, né, no YouTube do Portal A Rede, no Facebook do projeto, assim como no site do projeto dentro do Portal A Rede. Lembre-se sempre que toda sexta-feira você tem um compromisso marcado comigo para conversarmos sobre os mais diferentes e variados temas que acontecem aqui na nossa região, no Brasil e em todo o mundo. Até lá!